Fala galera conectada aqui no nosso canal Fúria Rubro-Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o Flamengo venceu o Vasco por 4-1 e colou na quinta posição do Campeonato Brasileiro. Separei aqui para vocês um corte do Linha de Passe da ESPN para a gente estar aqui reagindo juntos. Mas antes, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 80 mil inscritos. Bora! Nós chegamos, linha de passe, tudo sobre 4 para o Flamengo, 1 para o Vasco, com a volta de Geode. Nosso húngaro Geode está de volta, com o Vitor Birner, com Paulo Calçade, com você, fã de esportes, pela nossa hashtag Linha de Passe. E aí são duas análises completamente distintas, né? Que é o reflexo de onde estão os times na tabela de classificação. O Flamengo, quinto colocado, ali a 5 pontos do líder Botafogo, e o Vasco na penúltima posição na tabela de classificação. Flamengo com vários destaques, né, com os jogadores indo muito bem. O Ayrton Lucas, Gerson, o Pulgar que meteu esse golaço aí, o Arrascaeta participativo toda a vida. Os 4 gols no primeiro tempo do Flamengo, para você que está chegando agora meio desavisado, o Flamengo fez 4-0 e no segundo tempo claramente deu aquela tirada de pé, e o Vasco ainda conseguiu diminuir num pênalti batido pelo Jair. E a análise do Vasco é a mais catastrófica possível nesse momento. Pois é. Boa noite, então, Paulo. Você, já que você não passou a palavra a ninguém, é o Jean. Bem-vindo de volta das suas outras férias, né? Foram férias. Boa noite, professor Calçade. Brincadeira, né? Você foi mal no palpite, aquele 3-0 que você deu. Não, ele acertou o vencedor, pelo menos. Isso é verdade, 3-0 pro Sevilha, você tem razão. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Então, eu não sei se as pessoas pensam como eu, mas não me surpreende o resultado. O que me chama a atenção, do ponto de vista vascaíno, é que é um dos times que mais tem tempo de treinamento durante a semana, e o time vai jogar e não acontece absolutamente nada. Muito espaçado na marcação, mal adaptado ao tipo de jogo do adversário, pouco capaz de incomodar, porque o time é armado para incomodar o adversário, para fazer jogo pelos lados, para buscar o seu centroavante, e faz pouco isso. Então, eu acho que o Vasco realmente tem um dilema ali. Eu não sei se é a questão de demitir ou não o treinador, isso é uma coisa que cabe a quem está ali avaliando o dia a dia, mas até agora o time não evolui, e acho que já teve algumas na temporada que ele conseguiu jogar melhor. Oscilar é normal, mas as oscilações do Vasco, esse Vasco na oscilação para baixo é muito grande, e queira ou não, o Campeonato Brasileiro é difícil, ao contrário do estadual, não vai ter o jogo fácil para recuperar, né? As viagens são longas, e o período de treinamento que os outros times vão ter quando a gente tiver a paralisação para a data FIFA pode ajudar os times a evoluírem, enquanto o Vasco tem recebido alguns períodos de treinamento num calendário destrutivo no mês. O do Vasco foi um pouco mais confortável que o dos outros, e contra o Flamengo o time não jogou nada. Já o Flamengo, ele teve hoje a cara do Sampaoli. Não é o Flamengo dos sonhos do Sampaoli, mas já é um Flamengo que você olha e você identifica o treinador, o que ele gosta. Ainda precisando melhorar a pressão em saída de bola, quando parar fisicamente talvez ganhe alguma coisa e consiga fazer uma marcação alta com mais intensidade, mas já criando um volume de jogo interessante, com uma mudança no desenho um pouco de jogo para a partida contra o Vasco da Gama, né, sabendo usar os defeitos do Vasco, entendendo muito melhor o adversário do que o adversário entendeu o Vasco, sendo que ele tem muito menos tempo que o treinador do Vasco para trabalhar. Esse Flamengo, que jogou contra o Vasco, ele é um Flamengo que pode almejar conquistar coisas na temporada, ainda imaginando que ele tende a evoluir. Então eu acho que o final, é óbvio que no futebol brasileiro as coisas mudam rapidamente, mas para mim o Flamengo, se você pegar de quando o São Paulo chegou até agora, é um time em clara evolução, e o Vasco é um time no máximo estagnado, o que é péssimo. Eu acho que, bom, primeiro que o placar diz tudo, né? O placar, ou se não diz tudo, diz muito sobre o que foi o jogo, sobre a superioridade do Flamengo em relação ao Vasco do ponto de vista técnico. Eu acho que num jogo como esse, né, em que você faz 4-0 no primeiro tempo, qualquer parâmetro que você queira pegar de posse de bola, de finalização e tal, vai ser completamente distorcido, porque é claro que o segundo tempo é completamente condicionado pelo placar do jogo. Então, eu acho que assim, o placar diz tudo sobre a diferença entre Flamengo e Vasco. Para mim, sobretudo do ponto de vista técnico ainda. E por que eu estou dizendo isso? Porque
Eu nem vejo tanto desses Flamengo do Sampaoli nesse jogo, Birner. Para mim, o Flamengo que eu imagino como sendo o Flamengo do Sampaoli é o Flamengo do primeiro jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil, do primeiro. Aquele foi um Flamengo de pressão, aquele foi um Flamengo marcando alto, roubando a bola, que não deixou o Fluminense jogar. O Fluminense não conseguiu jogar. Hoje, o jogo começa até com o Vasco conseguindo marcar lá na frente, conseguindo ficar com a bola surpreendentemente, mas aí acho que também tem a ver com uma questão técnica, não conseguindo produzir muito a partir daquela posse, daquela pressão. Aí 15 minutos, mais ou menos, sai o primeiro gol do Flamengo. Em 2, 3 minutos, o Flamengo faz 2 gols. E aí muito pela qualidade técnica dos seus jogadores. Eu acho que mais pela qualidade técnica do que pelo que o Flamengo vinha fazendo até então. O Vasco desmorona, e aí você vê todas as deficiências do time do Vasco, deixando o espaço para uma transição rápida do Flamengo. Isso é interessante ver, como o Flamengo tem feito muito isso em alguns momentos. Com o Sampaoli mesmo, a gente sempre imagina o Flamengo do Sampaoli como sendo o time que não vai deixar o time adversário ter a bola, que vai marcar alto, que vai pressionar. Mas em vários momentos, já em jogos recentes, a gente viu o Flamengo explorando bem o espaço deixado pelo adversário. E hoje, o Vasco deixou muito esse espaço, em vários momentos, ainda no primeiro tempo. O Flamengo mata o jogo, faz 4-0. E aí, acho que o segundo tempo, dizer que o Vasco voltou bem no segundo tempo, sinceramente, o próprio Flamengo fez o que tinha que fazer, que é, num calendário maluco como o nosso, Concordo. com pouco tempo de possibilidade de treinar e poupar. Se você pode poupar durante o jogo, mesmo que num clássico, meteu 4-0 no primeiro tempo, faz o que o Flamengo fez. Tem jogo quinta-feira da Libertadores. Exatamente. Quinta-feira, jogo importantíssimo com o Racing, então não tem nem que pensar. O Flamengo tinha mesmo que tirar o pé do acelerador e fez isso muito corretamente no segundo tempo. Eu até imaginava, Paulo Calçade, não que ele fosse repetir o que fez. Estou falando do Sampaoli contra o Bahia, porque contra o Bahia o Flamengo também basicamente garante a vitória no primeiro tempo e ele faz aquele volume de mudanças para a volta, né, para o segundo tempo. E acaba dando tudo errado, tanto que o Flamengo leva a lição, né? Leva algum tipo de pressão e tal, Bahia com homens a menos e tudo, deu susto. Ali questões físicas para todo mundo, né? Então, mas eu esperava até que isso pudesse acontecer hoje, porque o jogo estava tão ganho, né, com 4-0, e aí quando volta para o segundo tempo, ele volta exatamente com o mesmo time, vai mexer lá no começo ainda do segundo tempo, mas em um homem, né, que ele tira o Matheus França e bota o Vitor Hugo, e depois ele foi aos poucos fazendo as mexidas. Mas, assim, concordo com o Jean, o Vasco parece querer jogar o tempo todo, francamente, com o Flamengo. Apanhando de 1, de 2, de 1 para 2 quase não deu tempo. Mas depois de 3, de 4, e assim, jogando o tempo todo querendo atacar o Flamengo. E o Maurício Barbieri, quando chega ao estádio, naquela entrevista pré-jogo, ele diz, eu vou tentar propor o jogo aqui. Mas parece que ele não teve a ideia ou não teve como mudar, né, esse rumo depois de levar, por exemplo, o 2-0 para ir vivo para o vestiário. O Flamengo do jogo que marcou muito bem o Fluminense, que é muito mais difícil de ser marcado do que o Vasco. Exato, e ele o tempo todo ele ali, no franco, no mano a mano com o Flamengo, Calçade. Olá, boa noite. Ele quer fazer um jogo que ele não é capaz de fazer. E aí fica difícil, né? Porque não, é muito difícil para o Vasco fazer um jogo desse. Ser um jogo mais operário de recuperar, lutar, recuperar a bola. Tudo bem, é até necessário. Mas aí ter a bola o tempo todo e deixar as costas que golaço dos zagueiros, do Pulgar mesmo. Deixar assim um latifúndio para a velocidade do Flamengo é um grande perigo. Acho que o Flamengo apresentou um jogo muito bom. Acho que o Sampaoli ficou contente hoje porque tem muita coisa daquilo que ele gostaria de encontrar na equipe. E isso o placar mostra. Ter um jogo na quinta-feira significa que tem terça e quarta para descansar, então é sim para tomar alguns cuidados, porque se o Flamengo acelera o segundo tempo, ele poderia ir para uma marca histórica diante do Vasco, e não foi isso que aconteceu. O Flamengo no segundo tempo não acertou o gol, acertou as 5 bolas no primeiro tempo, das 5 fez 4. Pum, acabou o jogo. Né? E aí também mudar logo no intervalo é um clássico, né? É melhor esperar ver como que vem pelo outro lado. Mas eu acho que o Flamengo conseguiu exibir sua diferença técnica dentro de uma equipe que, quando toma o primeiro gol, ela desmonta, desaba. Então, vira um amontoado e lá na defesa, você vê, o Flamengo vai ganhar todos os embates individuais, esse é um deles. Tudo que é mano a mano é do Flamengo.
com qualidade técnica, com velocidade, com força. Quer dizer, o Flamengo ganhou em todos os sentidos esses embates. E aí ele foi fazendo gol dessa forma, com grande jogo de Arrascaeta, grande jogo de Gerson e um jogo enorme do Pulgar. Enorme, porque ele sustenta tudo isso. Um jogador que estava lá esquecido, parecia que não sabia jogar futebol, porque ninguém usava, e de repente, você olha o que é a diferença de um treinador para o outro. O Pulgar do Vitor Pereira era o 8º reserva. Se pudesse ir para outro clube, melhor. Dorival, o Pulgar também não tinha chance, não, tá? É um jogador imprescindível. Exatamente. Ele, sem a bola, ele entra entre os zagueiros, ele faz um terceiro. Com a bola do Flamengo, ele já sai, já vai para o meio de campo e ainda fez um gol, porque ele se adianta, ele não fica ali como terceiro o tempo todo. Ele, com a bola, ele é um jogador de meio de campo. E isso funcionou muito bem. Então, o Flamengo foi espetacular. O Vasco tentou um jogo que ele não é do tamanho dele ainda. Porque o Flamengo hoje estava... Se fosse um Flamengo em crise, o Vasco poderia até... Mas o Flamengo não estava. O Flamengo superou o Fluminense recentemente. O Flamengo... São 8 jogos sem perder. Vem para cima do Vasco. São 2 clássicos. Vem de um bom jogo. O Vasco 8 sem ganhar. Com resultados importantes. Foi muito bem. Eu acho que o Flamengo... E pode ser... Eu acho que tem o desenho do time... É um desenho de futuro. Pode ser com 3 zagueiros, pode ser o Pulgar entrando, mas tem quase que a maioria dos jogadores que a gente vai encontrar nos principais jogos. Arrascaeta muito solto, um só centroavante. Deixa eu chamar aqui, o Sampaoli tá falando. Boa. Arrascaeta jogando um pouco mais pela direita. Aliás... E é isso aí, galera. Rapaziada aí da ESPN aí do Linha de Passe fazendo análise aí sobre Flamengo 4, Vasco 1. Diga-se de passagem, um golaço do Pulgar, tá? Um golaço também do Gerson de cabeça. E um golaço do Ayrton Lucas. O outro gol foi dado para o Pedro. Embora eu acho que teria sido do Ayrton Lucas também. O Flamengo jogou muito bem primeiro tempo. Segundo tempo, como eles disseram, aí tirou um pouco o pé, porque quinta-feira já vai enfrentar o Racing aí pela Libertadores. E eu acho que o Flamengo também já tem um pouco da cara do Jorge Sampaoli, embora... O próprio Sampaoli falou que tem muita coisa para melhorar. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí e ative o sininho para ficar por dentro dos melhores cortes de programas esportivos que falam sobre o Flamengo e curiosidades sobre o clube e jogadores. É isso aí, rapaziada. Saudações rubro-negras e até a próxima. Tamo junto.